Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Essa pandemia tem ensinado a gente a não debochar das decisões estúpidas que as personagens em muitos filmes e séries, em situações catastróficas, tomam, né? Afinal de contas, o simples uso de uma máscara correta tem sido esquecido por tanta gente, uma decisão bastante estúpida, porque você... Enfim, é, lembrei muito disso enquanto eu vi os 8 capítulos de 8 Dias, 8 Days, que é uma série de ficção científica. Na verdade, nem é ficção científica, é uma série de sobrevivência, survival series, que tem na Globoplay. Antes de comentar, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, curtir o vídeo se gostar, ajudar a compartilhar. Agradeço bastante. 8 Days, 8 dias faltam para que um asteroide oblitere toda a Europa ocidental e, consequentemente, vai levar o mundo a ficar coberto por uma névoa preta, e como aconteceu com os dinossauros. Só que quem vai se ferrar mesmo é a Europa ocidental, porque o meteoro vai cair na França, então imagina, aquela região vai toda ir para o espaço. Eles estavam confiantes de que os americanos iriam conseguir destruir o meteoro com um míssil, mas isso não acontece. Acontece uma outra coisa. Engraçado, né? O mundo só, nessa série, minissérie alemã, o mundo é só... Depende dos Estados Unidos. Parece que a Rússia, a própria Europa, não tem condições de fazer foguetes também para mandar mísseis para lá. E depois critica tanto os Estados Unidos. Mas pelo menos a série não é sobre um grande herói que vai conseguir contornar a situação. Muito pelo contrário, é sobre pessoas comuns tentando sobreviver, fugir da Europa nesses últimos 8 dias e tomando um monte de decisões estúpidas. Ela é assim, gente, ela é super distópica, porque não tem esse elemento de um grande herói, mas ela é tão cheia de defeito e tão cheia de decisões, assim, bobas, que ela não passa do nível da diversão rasteira, tá? Ela não, nem a premissa da ficção científica, o meteoro não é explicado quase nada sobre ele, por isso que eu falei que não é ficção científica. É gente tomando decisões abobadas, às vezes, então, e todas meio interconectadas. Então você tem que ter paciência para, assim, coincidências que te testam a paciência o tempo todo, gente que se encontra toda hora numa Berlim, que não é uma vila, Berlim não é um vilarejo, né? Mas elas se encontram também quando elas estão fugindo para outros países. Tem até um pedaço lá que parece que o negócio vai ser uma crítica, né, à imigração, porque, na verdade, durante o primeiro e o segundo capítulos, os europeus estão tentando fugir de lá do continente e outros países todos fecharam a fronteira. Então, parece que vai ser uma crítica, mas isso é logo algo que os próprios europeus fazem hoje em dia, mas isso vai por água abaixo e aí começam a ser aquelas personagens tomando, né? Tem um vilão, que é o mais delicioso da história, é um vilão lá, o Klaus. O ator deve ter se divertido muito, ele construiu um bunker e ele é o sobrevivente. E ele faz um monte de coisa de maldade, da gargalhada, o ator tá se divertindo muito. Só que assim, não tem motivo pro Klaus ser malvado, sabe assim? Você fala, ok, é divertido, mas por que que ele tá fazendo isso? Ele já tem uma droga de um bunker, por que que ele tem que fazer as coisas que ele faz? E tem personagem, um tiozinho lá, vovozinho já, que casou, mas ele na verdade gostava de um cara, né? Aí então, tem uma cena que ele tá com o filho dele, que ele fala assim, já foi, é tarde demais tudo. Dali a 3 cenas no mesmo episódio, esse mesmo vovozinho tá conversando com o filho dele, né, ainda a mesma cena, cortado, assim. Não, nunca é tarde demais. Eu falei, tio, roteiro, você acabou de falar que era tarde demais. A própria personagem colocou, agora não é mais tarde, decide. Então são essas coisas, sabe? Tem uma mulher lá que tá tendo um caso com um policial. E aí a filha descobre. E aí de vez em quando tem alguns flashbacks. Não entendi muito bem por quê. Não entendi muito bem por quê, porque assim, a gente acaba não se importando com as personagens, sabe?
Então, é para dar um tipo de um estofo para elas, mas a série não consegue isso. Mas enfim, esses flashbacks são rapidinhos. Cada começo de capítulo, lá a partir do terceiro, você vai ter. Essa família está no Museu de História Natural, lá em Berlim, 20 dias antes. Eles estão vendo lá alguém falar sobre o impacto do meteoro que acabou com os dinossauros na Terra. Eu falei, nossa, faltando 20 dias para que você vá viver isso no seu própria vida. Eu não acho que você vai visitar um museu de arte natural e ficar olhando lá para cima para saber essa mesma história, mas tudo bem. E aí, tem uma hora lá que o pai está simulando uma coisa, ó, se afasta, não sei o quê. E eu sei que, assim, é uma frase, acaba sendo uma situação de duplo sentido pro caso que a mãe está tendo. E aí a filha dá uma olhada para ela, assim, e aí eu pensei, mas isso aconteceu 20 dias antes, a filha não sabia que a mãe estava tendo um caso, ela descobriu nesse período dos 8 dias anteriores. Então não há motivo para que nessa cena, 20 dias, exista essa troca de olhares. São essas coisas que eu, na verdade, não entendo como que passa num roteiro. Né? Um roteiro não é assim, ó, tá pronto, vamos filmar. Deve ter várias equipes de pré-produção, tudo, né? E então é assim, gente, é quase como se fosse uma série do Sci-Fi Channel, que tem um monte de coisa que a gente dá risada. Essa aí não dá nem para dar risada, mas é assim, as coisas vão acontecendo e a gente não se importa muito com os personagens. Ela é só assim, um monte de coisa acontecendo, super standard, super clichê, assim. Eu não achei horrivelmente ruim, mas assim, também com tanta série que existe hoje em dia, minissérie, não é o melhor que tem para ver, né? Tenta, de repente você gosta. Né? Tchau.